A graça e a paz do Senhor Jesus, povo santo e lindo do Senhor. Em especial, um meu grande beijo e abraço para a Igreja Batista Edificação em Cristo, em Beque, na Bahia, em Salvador. E a igreja que eu pastorei juntamente com a minha esposa, a pastora Ana Cristina. Então, meus amados, vamos hoje meditar na palavra do Senhor, que está em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz: Continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se empregou com um dos cidadãos daquela região e este mandou para seus campos para apacentar os porcos. Ele desejava fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Me levantarei e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se e foi até seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Ponde um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a alegrar-se. Amém. Pai, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Fala a cada coração agora. Ministra, Senhor, a tua palavra, que haja cura, salvação, restauração, transformação e consolo. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse texto é um texto tremendo, né? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia em relação às parábolas de Jesus. Mas no capítulo 15, ele fala 3 parábolas. A primeira parábola, ele fala exatamente da ovelha que foi perdida entre as 100, a única ovelha que foi perdida entre as 100, mas essa ovelha ela foi recuperada. A segunda fala da dracma perdida, mas que foi encontrada. E a terceira fala exatamente do filho que se foi, mas ele volta. E ambas as histórias falam da alegria final, quando a ovelha é recuperada, a dracma é encontrada e que o filho volta. A alegria, isso mostra exatamente o amor de Deus incondicional para aquilo que ele considera valoroso, para aquilo que ele considera precioso, para aquilo que ele considera importante, que são vidas. A mim e a você somos importantes. E ele busca constantemente, incessantemente, salvar, restaurar, curar, trazer de volta aqueles que são seus escolhidos, seus chamados, são seus filhos. Então, meus amados, nesse texto, ele dá continuidade. O versículo 11 fala assim, continuou. Algumas versões falam disse, ou seja, ele está dando sequência ao início do capítulo 15, que falou das ovelhas e falou das dracmas perdidas. E esse texto relata a história de uma família.
de um homem que tinha 2 filhos, e o seu filho mais novo, ele resolve, de uma hora para outra, pedir ao seu pai a sua metade da herança. E ele diz ao pai, me dá a parte da minha herança. E o seu pai não diz nada e reparte. Seu pai dá essa parte da herança para ele. E no versículo 13 nos diz que muitos dias depois, esse filho mais novo, ele ajunta tudo que era seu e parte para uma terra distante. Interessante que fala de terra distante, fala de algo muito longe, ou seja, esse filho mais novo, ele não só queria a herança, gastar tudo que ele tinha, mas ele queria ficar muito longe da sua família, muito distante do seu pai, dos seus irmãos, dos seus servos, de tudo. Ele queria distância, não queria ser incomodado, ele queria fazer o que quisesse na sua vida. A Bíblia nos fala, lá em Provérbios 19:2, aquele que se precipita, peca. E ele, talvez achando que seria muito bom ter muito dinheiro, gastar tudo com seus prazeres, com seus desejos carnais, com a sua vontade, pela sua imaturidade, ele não pensou em nada. Quis gastar, quis ir embora, bem distante da sua família. A Bíblia fala desse filho chamado filho pródigo, ou seja, um gastador liberal, um desperdiçador, um extravagante. Esse filho pródigo que a Bíblia fala, nos fala que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente, ou seja, de forma libertina, de forma devassa, gastando com seus prazeres, com bebidas, com mulheres, com prostituição. E depois de um tempo ele desperdiça tudo, ele perde tudo. E o que acontece, irmãos? A Bíblia nos fala, em Provérbios 16:25, há caminhos que parecem direitos para os homens, mas no final são caminhos de morte. E aquele jovem pródigo, ele verdadeiramente estava indo para um caminho de morte. Nós vamos ver ainda, dando continuidade ao texto. Aí a Bíblia nos fala, no versículo 14, que depois dele ter gastado tudo, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele gasta tudo, houve uma grande fome naquele local onde ele estava, ele começa a passar necessidade. Interessante que ele começa a ter necessidades. E que necessidades são essas? Não só necessidade de se alimentar, de ter onde viver, mas eu falo de necessidade não só física, mas uma necessidade emocional, de estar perto de pessoas que o amavam, de pessoas que gostavam dele, que o tratavam bem. A necessidade física, a necessidade emocional e a necessidade espiritual de se fortalecer. E isso fala de necessidade, provavelmente por causa dessa necessidade, dessa falta, dessa ausência, porque ele tinha se precipitado com as suas decisões, ele começou a ficar angustiado, ele começou a sofrer, vem desespero, vem dúvida, vem desânimo, vem apatia, e ali é como se ele estivesse verdadeiramente morrendo, como se ele estivesse sem saber o que fazer. Na verdade, ele não sabia o que fazer. E para tentar suprir a sua necessidade física, ele vai, e ali no versículo 15, diz que ele busca uma pessoa da região, um dos cidadãos da região, e esse dá trabalho para ele. E ele manda esse jovem tão rico, tão abastardo, cuidar dos porcos. Olha só, irmãos. Aí vem um momento de humilhação. Momento total de humilhação. Um jovem que tinha tudo, tinha um bom pai, que tinha uma boa família, vivia bem financeiramente, tinha empregados,
e ele é obrigado a trabalhar cuidando de porcos. Ele, na verdade, ele não tinha outra opção. E ali, a Bíblia nos fala que ele tem o desejo, versículo 16, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele não tinha nada. Ele desejou alfarrobas. Muitas vezes, as nossas necessidades, principalmente quando tomamos atitudes erradas e precipitadas, nos levam a fazermos coisas que não gostaríamos, que nunca imaginaríamos fazer. Ele começa a sentir vontade, desejo de comer alfarrobas. Alfarrobas, algumas versões falam bolotas de porco, eram rações que eram dadas a animais, eram em formas de bolas, que eram adocicadas. E aquele jovem que comia bem, que sempre tinha banquete na sua casa, sempre tinha do bom e do melhor, ele passa a sentir desejo, ele passa a sentir vontade de comer algo terrível, uma comida dada para animais, para porcos. E muitos têm buscado isso, porque cometeram decisões erradas, se encrencaram, começaram a perder tudo, inclusive a dignidade, e a partir daí começaram não só a desejar, mas fazerem coisas que jamais fariam, se humilharem, começam a ficar angustiado e ficar sem muita opção, e a primeira opção que vem começa a fazer, a beber demais, começa a entrar nas drogas, na prostituição, na mentira, por causa de decisões erradas, desejos horríveis que esse jovem deve ter sentido. Mas o interessante, queridos, é que no versículo 17 vem uma palavra-chave aqui. Então caiu em si e disse. Então caiu em si e disse, ou seja, ele tomou consciência do que ia fazer, e do que fez e do que iria fazer. Ele reconheceu o seu erro. Caiu em si. A palavra caiu em si, a frase caiu em si fala de perceber que ele se iludiu com o que estava pensando da sua vida. Ele tomou consciência de quão errado ele estava, que ele pecou contra Deus, ele pecou contra o seu pai, se desfez de tudo por decisão precipitada. Então, queridos, o que acontece? Esse jovem, ele toma uma decisão, muda de atitude. Fala aqui, ó. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Ele percebe que tudo que ele tinha desvalorizou seu pai, seu irmão, sua família, a sua educação. Desvalorizou tudo, não deu importância a nada. Ele percebe, porque ele caiu em si. Precisamos cair em si, precisamos refletir. Nos dias de hoje, estamos vivendo uma situação muito difícil no Brasil e no mundo. E Deus está nos permitindo cairmos em nós para que possamos refletir no que temos feito, do que nós somos diante da nossa família, do que nós somos diante das pessoas, o que iremos fazer quando tudo voltar à normalidade, o que iremos
fazer, quais são as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos projetos, depois que tudo isso aconteceu em nossas vidas. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. E a palavra de Deus diz que esse jovem caiu em si, ou seja, ele tomou consciência de que ele não poderia mais viver uma vida daquele jeito. Ele não poderia mais viver uma vida de humilhação, de dor, de sofrimento. Mas ele tinha duas opções. Uma seria continuar com a vida que estava vivendo, através do seu orgulho, não voltaria para casa. Ah, já saí mesmo, não vou voltar não. E ele estava muito distante, o pai não tinha notícias dele, a família não tinha notícias dele. E aquele jovem, ele poderia tomar essa decisão e ficar ali, cuidando de porcos, comendo comida de porcos, vivendo uma vida de porco, vivendo uma vida de sujeira, de lamaçal, vivendo uma vida de imundície, uma vida de pecado, uma vida sempre de necessidade. E ele caiu em si, ele refletiu, não posso viver mais uma vida assim. Eu preciso mudar de atitude, eu preciso voltar atrás das minhas decisões. Muitos, às vezes, se arrependem do que fizeram. Até tomam consciência de que estavam errados, mas são orgulhosos. São orgulhosos e não tomam nenhuma postura, não tomam nenhuma atitude. Ou ficam acomodados com o que está acontecendo, fica acomodado com o erro, fica acomodado com a tristeza, com a angústia, e às vezes pensam assim, vou deixar a vida me levar, vou deixar as coisas acontecerem, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Mas aquele jovem pródigo, ele resolve mudar de ideia porque ele caiu em si. Então precisamos refletir, meus amados, nesses dias que o Senhor está nos permitindo, e buscarmos do Senhor uma direção, não tomarmos decisões precipitadas, buscarmos de Deus, Senhor, o que o Senhor quer para mim, me diga o que eu estou errado, eu quero que o Senhor me transforme, e aquilo que eu estou bem, que eu estou certo, me aperfeiçoe. Crescimento, maturidade, cair em si, mudança de atitude, voltar atrás daquilo que você decidiu que estava errado, reconhecer, se arrepender, valorizar o que havia desprezado. Aquele jovem, quando ele diz isso, que os empregados do seu pai tinham pão com fartura e que ele estava morrendo de fome. Morrendo de fome, da fome física, da fome emocional e da fome espiritual. Muitos estão hoje morrendo de fome. E eu falo em especial da fome da alma, da fome espiritual. Estão sedentos de ter alguém do lado para ampará-lo, mesmo em momentos muitas vezes de família, de contenda, de discussão, mas sempre contando com o apoio daquela pessoa. Carência amorosa, carência de relacionamento. E muitos estão carentes, estão com fome espiritual, porque não buscam a Deus, porque se afastaram do Senhor. E hoje o Senhor te chama de volta, quer você de volta, para que você tenha e volte a ter intimidade com Ele. Esse jovem, ele decide ali, olha, vou tomar vergonha na cara. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero ficar nessa angústia que estou passando, nesse sofrimento, nessa dor, porque eu tomei a decisão errada. Eu quero voltar atrás, eu quero mudar de ideia, eu quero tomar uma atitude. Esse jovem, ele preferiu mudar de atitude, mudar de vida, ele preferiu recomeçar a vida, ainda que fosse somente o empregado do seu pai, porque ele se lembrou, ele valorizou que tinha um pai, que tinha uma família, que vivia bem, que tinha empregados e que ele comia muito bem. Mas sabe o que acontece, amados? Muitos
na situação parecida com aquele filho pródigo, preferem comer alfarrobas. Muitos preferem comer comida de porcos, viver na imundície, viver no erro, viver no pecado, viver na miséria, viver a vida toda em necessidade, do que voltarem, reconhecerem os seus erros, mudarem de ideia e voltarem atrás nas decisões, dizendo: olha, eu me arrependo. E aquele jovem, ele diz assim, a Bíblia nos fala lá no versículo 18, depois que diz que ele estava morrendo de fome, mas ele tinha desejado, mas ele não comeu. O interessante é isso. Ele desejou a comida de porcos, desejou algo imundo, mas não comeu. Então, demonstra. A Bíblia nos fala, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A importância do pai, da mãe, ensinarem seus filhos o caminho de Jesus, o caminho firme e verdadeiro. Porque quando crescer, eles não se desviarão dele. Aquele jovem que tinha já gastado, feito coisas erradas, gastou com tudo, quando ele caiu em si, aquele desejo que havia de comer as alfarrobas, ele para ali. Porque ele faz uma reflexão, fala: não vou entrar nessa não. Não vou comer comida de porco, não vou fazer coisas mais erradas. Chega, basta. Você precisa, quando cair em si, dar um basta na vida. Muitos estão vivendo uma vida cheia de sofrimento, cheia de amargura, cheia de tristeza. E precisam tomar postura, precisam buscar a Deus uma direção, buscar em Deus uma direção e buscar a Deus sobre tudo. Reconhecer os erros, voltar atrás. Voltar atrás, mudar de ideia, é uma atitude digna, atitude sábia, uma atitude inteligente, deixando de lado todo orgulho, deixando de lado toda a soberba. Lá em Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a ruína e a soberba precede a queda. O orgulho precede a ruína e a soberba precede a queda. E é isso que temos que entender. A Bíblia nos fala, queridos, que todo aquele que se humilhar será exaltado. Lá em Lucas 14 fala isso. Todo aquele, pois, que se humilhar será exaltado. E aquele jovem, aquele filho pródigo, ele se humilha. Ele se humilha. E ele resolve, a Bíblia nos fala no versículo 18, eu levantarei. A atitude de se levantar significa que ele estava estático, estava paralisado, ele estava morrendo. Ele decidiu se levantar. Você tem que se decidir, ter uma postura, não somente falar: eu vou fazer, vou acontecer, porque ele disse: eu levantarei e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como teus empregados. E aí no versículo 20 diz que ele se levanta, ou seja, ele planejou, ele se programou, depois que se arrependeu, depois que resolveu mudar de ideia, mas ele não ficou de papo. Ele não ficou só pensando, ele tomou uma postura. Muitos ficam pensando: vou mudar de ideia, vou fazer, mas ficam acomodados. Ele disse que ia se levantar, disse que ia pedir perdão, disse que ia pedir ao Pai para ser empregado, porque ele realmente reconheceu que ele vacilou, ele errou, e que ainda que fosse apenas trabalhar com seu pai e não viver como filho, era muito melhor do que ficar comendo alfarrobas. E ele decide no seu coração, ele decide na sua razão e se levanta. Ele se levanta e vai fazer aquilo que ele tinha caído em si, aquilo que ele meditou e percebeu, e resolve tomar atitude, mudar de ideia, ele resolve recomeçar a vida. É necessário, para recomeçarmos a vida, mudanças de atitude. Voltar atrás muitas vezes quando for necessário nas decisões erradas. Reconhecer, se humilhar. E esse jovem aqui,
no versículo 20, diz que ele levantou-se e foi até seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu e o abraçou. Depois de muito tempo, ele vinha de longe, provavelmente chegou muito cansado, muito abatido, quase morto. A sua alma estava morta, o seu físico estava enfraquecido. Mas de longe, porque o pai conhece o seu filho de longe. Ele vê o seu filho de longe. E a palavra de Deus diz que quando seu pai o avista de longe, ele veio cheio de compaixão, ele veio cheio de amor. É necessário atitude, é necessário levantar-se, mudar, voltar atrás. Não decidir continuar com o erro, não decidir continuar com os problemas, não decidir continuar com o sofrimento, significa mudar de atitude, decidir, ter uma postura. Mas isso só acontece se cairmos em nós, cair em si, se realmente refletirmos, se realmente entendermos que é necessário para que a nossa vida mude, para que a nossa vida seja transformada, é necessário um arrependimento, é necessário voltar, é necessário entender que atitudes erradas levou para o fundo do poço e que ele iria se afundar mais. Foi o que aconteceu com aquele jovem, ele iria se afundar mais. E verdadeiramente ele estava morrendo, a sua alma estava enfraquecida e seu físico já estava debilitado. Ele continuaria uma vida humilhante, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. Mas não, aquele filho pródigo, ele aprendeu com a vida, ele aprendeu com o sofrimento, ele aprendeu com a dor que era necessário voltar atrás, era necessário se arrepender. Isso depois que ele caiu em si, que ele tomou consciência da realidade. E aqui o filho, depois que o pai o abraça, que corre até ele, abraça e o beija, o filho disse ao pai, no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Ele, verdadeiramente, tudo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele havia programado na sua mente, no seu coração, ele se levanta, ele sai da paralisação, ele deixa de ficar estático para tomar uma postura, se levantar. Atitude. Atitude. Ali, naquela sua atitude, naquele momento que ele volta atrás, que ele reconhece seu erro, ele se humilha diante do Pai. A palavra de Deus diz que a cada dia de vergonha haverá dupla honra. Depois dessa humilhação, depois que ele caiu em si, se humilhou e resolveu voltar atrás, ele tem um recomeço. Oh, glória! Você quer recomeçar a sua vida? Muitas vezes, alguns estão precisando voltar atrás das suas decisões, deixar o orgulho de lado, deixar a soberba de lado. Mas a primeira coisa que precisamos fazer quando estamos sofrendo, quando estamos angustiados, quando estamos necessitados, é refletirmos e, através dessa reflexão, entendermos o que está de errado, o que precisamos fazer para que possamos ter um recomeço. Você não pode se acomodar com o que está vivendo. Você não deve se acomodar com o que está passando. Ficar o resto da sua vida assim, dependendo de um, dependendo de outro. E eu não falo simplesmente financeiramente, eu falo emocionalmente. É necessário buscar
saciar a fome espiritual. Porque aquele filho ali, algo de interessante aconteceu. No momento que ele vê o seu pai o vê, e o seu pai corre para abraçá-lo e beijá-lo. Uma necessidade ali foi saciada. A fome da alma. Ele recebe ali um amor do pai, um beijo do pai, um abraço do pai. E a sua alma ali, eu creio, que ficou muito feliz, que ficou realizada. E ele percebe verdadeiramente que o pai o amava e que ele foi ingrato com o pai, que ele foi injusto com o pai. E que verdadeiramente ele tinha pecado. E ele diz: pai, pequei contra o Senhor. Eu realmente não sou digno de ser teu filho, então me coloca como empregado. Mas aquele pai, assim como o nosso Deus nos ama incondicionalmente, independente do que você fez de errado, independente do que você está fazendo de errado, se você verdadeiramente cair em si, se você verdadeiramente se arrepender e se humilhar na presença do Senhor, ele diz: eu quero você de volta, você é meu. E ele te abraça, ele te beija, ele quer você porque ele é Deus. E quando o pai ouve aquele seu filho dizer para que ele ficasse como empregado, versículo 22 diz: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, ponde um anel em seu dedo, sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho gordo, comamos e alegremo-nos. Olha que coisa linda. Quando o pai diz a ele, quando o filho diz ao pai: eu quero ser seu empregado, não precisa viver como seu filho. O pai, ele diz para os seus funcionários, ele diz para os seus servos: trazei-mo depressa. O Senhor tem pressa, meu amado. Deus tem pressa em te socorrer. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em te alegrar. Deus tem pressa em tirar você da miséria, da angústia, do sofrimento, da sua dor. Deus tem pressa em te fazer feliz. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em fazer você ter um recomeço. Recomeço. Depois da humilhação veio a restituição, a restauração, veio a honra. E quando o pai diz ali, ó, trazei-me depressa a melhor roupa, as melhores vestes, fala de coisas finas, roupas que eram usadas em ocasiões de festas, ocasiões importantes. Traz as melhores vestes, as melhores roupas e põe nele um anel. O anel representava exatamente o amor do pai e representava a autoridade. Seu pai devolve a ele: olha, você continua sendo meu filho. Eu te amo, por isso eu coloco esse anel em você. Tudo que você fez ficou para trás, o seu erro ficou para trás. Não me importa o que você perdeu. O que importa é o que eu te encontrei, eu te achei. E você vai receber de volta amor, você vai receber de volta carinho. Eu sou o teu pai. A palavra de Deus diz que além do anel e das vestes, ele diz a ele: coloca a sandália nos seus pés. E essas sandálias, irmãos, significa que o pai estava dizendo: olha, você não é mais escravo. Você não é mais escravo, você não é mais prisioneiro. Você não precisa ficar andando mais no erro, no pecado, na escravidão. Porque a partir do momento que eu coloco a sandália nos seus pés, onde você pisar, não vai ser ferido, não vai ser machucado. Porque eu, teu pai, eu quero te honrar. Eu te dou liberdade. E Deus diz para você que está me ouvindo agora, está me vendo agora: você não é mais escravo. Você não é mais escravo do erro, do pecado. Tudo que você fez de errado ficou para trás.
Tudo que você fez que não me agradava ficou para trás porque você se humilhou, você caiu em si, você refletiu, você mudou de ideia, você voltou atrás na sua decisão. E Deus diz agora para você: colocarei vestes novas, vestes de honra, vestes de majestade, porque você é meu filho, porque você é minha filha. Deus diz para você: colocarei um anel para você, como prova da autoridade que eu estou te dando, como meu filho, como meu herdeiro. Você volta a ser meu herdeiro. Oh, glória! Volta a ser meu filho. Aqui fala de símbolos de liberdade e de honra. Porque aquele jovem que fez tantos erros, que cometeu tantos pecados, que viveu dissolutamente, ele, no momento que ele sentiu um desejo de comer alfarrobas, ele se lembra de tudo que ele havia recebido do seu pai. E ele se humilha, ele cai em si. E Deus resolveu honrar você, abençoar você, assim como aquele pai fez com seu filho. Ele não pensou em nada, ele não pensou, não, ele fez coisas erradas, ele abandonou, gastou tudo, tá bom, eu vou até aceitá-lo, mas ele vai ficar aqui me servindo, ele vai ficar aqui sendo meu escravo. Mas não. O pai que ama verdadeiramente seu filho, independente de qualquer coisa e de qualquer problema, ele ama o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, o amor vivo de pai para filho, de Deus. Ele resolve abraçá-lo e beijá-lo, e Deus está aqui nesse momento, querendo te beijar e te abraçar. Deus diz para cada um que está aqui: volta, volta, volta para mim, volta para o primeiro amor, se arrependa. Deus diz para você: eu sinto falta. Eu sinto falta de quando me busca. Eu sinto falta de quando você adorava, me adorava de todo o coração. Não um simples cantar, não uma simples adoração, mas uma adoração verdadeira da alma. Deus diz: eu quero ouvir sua voz, eu quero sentir você. Volta para mim. Talvez muitos estão dizendo: não, mas eu não me afastei do Senhor. Mas talvez você não se desviou. Talvez você tenha, assim como aquele jovem, caído em si, mas não teve ainda coragem de voltar atrás, de se arrepender e de voltar a buscar a Deus, de voltar a orar como antes. Você está enfraquecido devido a todas as circunstâncias que estamos vivendo no dia a dia. E Deus está permitindo a você de fazer cair em si, de refletir, para que quando tudo voltar à normalidade, se é que vai voltar à normalidade, você possa voltar uma pessoa diferente, madura, e seus desejos, suas necessidades que lhe deixavam angustiados, apreensivo, você passa a ter necessidade sempre de buscar a Deus e se fortalecer nele. E seja saciado pelo amor de Deus, pela paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Busque verdadeiramente ao Senhor, Ele te chama agora, fala: filho meu, volta para mim. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero sentir o seu coração junto ao meu. Eu quero ouvir as suas orações, o seu clamor, quando você me clamava, quando você gritava, dizendo: Pai. Eu quero ouvir a sua voz, o seu grito, o seu choro, o seu pranto. Mas volta. Volta ao primeiro amor. Eu quero te fazer recomeçar. Eu quero te honrar, te deixar livre de tudo que você está passando. Deus, Ele é tremendo. E na Bíblia diz aqui que ele fala assim, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a alegrar-se.
O filho realmente estava morto e reviveu, morto emocionalmente, morto espiritualmente. Morto não tem poder de decisão. Morto fica estático. Está morto. Ele diz que aquele seu filho reviveu, voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. E ele fala, e começaram a alegrar-se. O pai está alegre. O pai ficou alegre com o retorno do seu filho. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você retorne nas suas adorações. Deus quer que você anele por Ele, deseja Ele em todo o tempo. Ele sente falta de como você era antes. Ele sente desejo de como você era antes quando o buscava em espírito e em verdade. E eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos, cada uma das pessoas que estão vendo, ó Pai, essa mensagem, para que possam verdadeiramente serem tocadas, que elas possam cair em si, que elas possam verdadeiramente refletirem nas suas vidas nesses tempos, para que voltem melhor, pessoas melhores, para que elas possam valorizar tudo que têm, para que não sejam ingratas. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que se humilharem serão exaltados e que cada dia de vergonha o Senhor dá dupla honra. Muitos dos teus filhos têm sido envergonhados. Muitos dos teus filhos têm necessidades mundanas. Têm necessidades também da alma, necessidades de amor, necessidade de relacionamento. E o Senhor vem agora suprir, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra. Que elas possam refletir, se arrepender e voltarem atrás das decisões erradas. E voltarem para o Senhor com todo o amor. Traz paz, traz alegria, traz regozijo, Senhor. Faz com que essas pessoas tenham um recomeço direcionado pelo Senhor, um recomeço cheio da tua graça, um recomeço direcionado através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o seu rosto se faça resplandecer em ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e te guarde em tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amo vocês. Glórias ao Senhor.